noite a todos. Eu cumprimento o Ministério Público, magistrado, muito sensato, os serventuários da Justiça, os policiais aqui presentes que fizeram a segurança do local, os colegas advogados da banca defensiva e os nobres jurados que hoje são os verdadeiros julgadores dessa causa. Eu sempre digo, eu penso, é um pensamento meu, não sei se outros compactuam, mas os jurados saem de suas casas, deixam seus lares, suas famílias e vêm fazer aqui um público, uma função extremamente nobre, mas que deveriam receber por isso. Afinal de contas, os senhores estão trabalhando em prol da justiça e para o Estado. Então deveriam receber, de fato, por estarem aqui e largarem os seus lares. Mas infelizmente não é assim. Bom, inicialmente eu iria apresentar um slide para que a apresentação não ficasse tão monótona, ficasse mais dinâmica, de modo que os senhores compreendessem melhor o processo, de modo que os senhores pudessem visualizar com mais precisão alguns pontos específicos. E quando eu digo alguns pontos específicos, são os pontos exatamente que são nebulosos neste processo. São os pontos contraditórios. E eu sempre trato o processo do Tribunal do Júri como um quebra-cabeças. Aquele joguinho em que a gente vai juntando as peças e encaixando até formar uma imagem. E esse quebra-cabeça é exatamente o processo. Por quê? Porque inicialmente esse processo, ele inicia-se lá no inquérito policial, ele segue para o Ministério Público, o Ministério Público traz algumas peças deste quebra-cabeça e ao final a defesa também apresenta partes deste quebra-cabeça para que o processo se torne um processo que os senhores possam compreender. E por que é um quebra-cabeça? Porque os senhores recebem aí com os senhores uma peça chamada de pronúncia, que é a peça em que o magistrado, entendendo que aquele caso é de competência do Tribunal do Júri, vai para vocês. Não querendo dizer que o magistrado está condenando o acusado. Não, é só para dizer que é da competência do Tribunal do Júri. E todo crime de competência do Tribunal, são crimes contra a vida, vão para os senhores julgar. E quando eu digo quebra-cabeça, senhores, é como se os senhores imaginassem na memória dos senhores um cenário com um tema árido. Imaginar ali umas montanhas, imaginar ali uns arbustos, imaginar uma terra seca. E no meio deste quebra-cabeça, os senhores analisam, vê uma peça trazida pelo Ministério Público e ela não está se encaixando. E quando ela não está se encaixando, por quê? Porque os senhores, ao olharem aquele quebra-cabeça com aquele cenário árido, os senhores percebem uma peça que é parte de uma vela de um barco. Aí os senhores vão analisar o seguinte: o que esta peça, o que este barco, este pedaço deste barco está fazendo nesta terra árida? Esta peça não é deste jogo. E a defesa vem e apresenta a peça faltante. E quando eu digo para os senhores a peça faltante, senhores, é justamente as contradições que se apresentam neste processo. Eu fui anotando alguns pontos antes de adentrar exatamente naquele material que eu apresentarei aos senhores e que infelizmente não poderei. É o seguinte, alguns pontos específicos. Quando o Ministério Público diz que a Monique ficou com medo de ser morta e saiu correndo. Mas aí os senhores parem e pensem. Se o seu nascimento, o Joselei, fosse querer matar alguém para que não ficassem testemunhas deste caso, por que ele não matou ali naquele momento? Já. Por que ele segurou, vou levar pôr no porta-malas, vou tomar o celular, e enquanto o seu Sebastião, que os senhores ouviram ele aqui,
ele disse em alto e bom tom que não foi em momento algum ameaçado ou se sentiu ameaçado. Ora, deixa uma testemunha e outra não? E outro detalhe importante, o Ministério Público traz aos senhores, em uma conversa anterior, dito pela Monique, só que ela também fica sem um fechamento, ela fica um ponto sem nó. Por quê? Porque quando a Monique diz que saiu correndo, ela fala que saiu correndo atrás dela a Bruna e o Joselei. Ou seja, a partir deste momento em que ele não estava presente, ele saiu correndo, ele foi para casas e não sei de casas, e o nome da pessoa, Norém, e ele corre com a Bruna atrás deste Norém, atrás da Monique, na casa desse Norém, e eles pulam o muro e vai atrás e fica lá, não, pode vir. Enquanto isso, o seu Sebastião, que aparece pela janela, encontra o Joselei lá. Peraí, o Joselei tem irmão gêmeo? Não. O Joselei não saiu de lá. Ele permaneceu naquele local. E quando ele viu o seu Sebastião lá de cima, ele chamou o seu Sebastião. E o seu Sebastião disse. Então, como que o Joselei saiu correndo atrás da Monique, se o seu Sebastião encontrou o Joselei ali? Quando foi esse retorno? Porque a partir do momento em que o seu Sebastião começou a ouvir aquela balbúrdia, aquela gritaria, aquela conversaiada, e ele só não ouviu o disparo porque ele estava dormindo, mas ele ouviu aquele vucu-vucu, ele falou aqui. Como que ele poderia ter ouvido esse vucu-vucu se o Joselei e a Bruna nem ali estavam? O Joselei tinha saído correndo atrás da Monique. Então este é um ponto sem nó, senhores. Quando ela diz que foi uma indicação de um amigo, obviamente foi uma indicação do amigo. Agora, este amigo não foi o amigo que socorreu a dona Monique e prejudicou, atrapalhou a vida do Roberto, do Renato, naquele momento, momentos antes. Quer dizer, quando o Joselei protege a Monique e o Renato foge para não ser preso, teve um atrapalho aí. Ocorreu uma situação em que o Renato não gostou. Isso não aconteceu com o amigo do Joselei, com o policial Wagner. Ele não atrapalhou essa situação e nenhuma outra situação. Então, ou seja, ele de fato apresentou um local para que o Joselei pudesse morar. Falou, eu estou saindo daqui, moro aqui. Agora, dizer que o Joselei, e um detalhe importante, que nos depoimentos da Monique, ela sempre expressa que o Joselei é uma pessoa como se fosse um inquilino chato, aquela pessoa que fica incomodando, fala, tem que arrumar isso aqui. Mas isso é da pessoa, isso é de nós mesmo. Reclamar por uma obrigação que é um dever do dono do prédio. Se eu estou num imóvel em que eu preciso que arrume aquele teto, e uma casa sem teto não é uma casa, eu preciso que arrume porque está chovendo dentro, isso é uma obrigação. E ele não é porque o Joselei é chato, é porque ele queria que arrumasse mesmo. Então, este é um ponto. O amigo o apresentou, mas não foi o amigo quem atrapalhou a vida do Renato. Um outro ponto, senhores, é com relação é o fato do Joselei ter se apresentado 2 dias depois. O Ministério Público trouxe aqui que o Joselei se apresentou 2 dias depois. É óbvio. Aquele local estava dominado por uma milícia. Quando ele se apresentou na polícia, ele já, inclusive, requereu que fosse se aquartelar no quartel da polícia, para proteção. Ele saiu, ele ficou sumido por medo. Tanto que, e é o fato mais, assim, o ponto crucial, o nó gordo, o fato que realmente nos causa uma certa
estranheza e a gente fica batendo e martelando aquilo. Como que alguém, em sã consciência, vai obrigar a outra a levá-lo para o hospital e no meio do caminho falou assim: desisti, vou matá-lo? Quer dizer, é para ter havido um cenário naquele veículo que causasse uma situação tão desesperadora que o fez agir da forma como agiu. Porque a todo momento, e isso é um ponto importante de se mencionar, que a todo momento a Monique e o seu Sebastião falam que o Joselei insistentemente pedia para levar o réu, ou a vítima, para o hospital. Ora, quem quer alguém morto não fica fazendo cena de querer levar ao hospital. Só está falando aquilo para as pessoas acharem que ele é o bom. Ele quem foi que ligou para a polícia? E tinha ali eu vou mostrar, mas ali passou e acabou deixando passar as ligações do Joselei. Foram várias ligações. E o ponto onde nós discutimos é com relação ao fato, quando a defesa fez o questionamento de que o Renato falava a todo momento: fura o sinal, entra na contramão. Não é no sentido de que ele não poderia fazer isso, senhores. Não é no sentido de que, olha, está cometendo aí uma infração administrativa, tem que ultrapassar o sinal vermelho enquanto só porque você está morrendo. Não, senhores. É para demonstrar justamente que ele não estava morrendo, ao ponto do seu Sebastião dizer que ele estava não conseguindo falar. Os senhores viram o mapa topográfico, não viram? Tinha algum ponto, no primeiro momento, quando ele foi socorrido e levado ao hospital, tinha algum ponto que foi vital, que era vital, que foi ferido de forma vital? Não. Tinha algum ponto em que atrapalhava a dicção? Não. Era uma no braço esquerdo, duas no braço esquerdo, aqui e na mão. Ora, na verdade nem é nessa mão, é nessa. Essa estava boa. E aí eu pergunto aos senhores: ele era para estar engasgando para falar? Não pegou, não tira aqui. Em nenhuma região do pulmão, do estômago, nada que ele pudesse se engasgar com sangue, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a defesa bateu em cima disso, era justamente para demonstrar que ele não estava desfalecendo. Era para demonstrar que ele não estava falando de forma dificultosa. Ele falava perfeitamente bem. Fura o sinal, corta aqui, desce aqui. Quer dizer, ele estava comandando. Primeiro, aí eu pergunto ao senhor: o senhor Sebastião disse que ele estava deitado. Eu pergunto aos senhores, como é que eu estou deitado no sofá, na poltrona, com a parte do banco da frente me cobrindo a visão da frente, e eu estou sabendo que exatamente lá tem um sinal, eu estou sabendo que tem que andar ali, mesmo que esteja contramão? Senhores, ele não estava deitado, ele estava sentado. Ele vinha sentado atrás do réu, porque senão ele não enxergava tudo que ele estava enxergando e indicando aonde que tinha que ir. Então são esses pontos sem nó, senhores, que não foram desvendados, não foram ditos. E aí o seu Joselei, ele vem e fala exatamente como ocorreu. E a vítima realmente estava atrás dele, mas não deitada, senão ele não estava enxergando. Um outro ponto, senhores, é o seguinte:
Quando a defesa, por vezes, e até pedir desculpa a ela, ao seu Sebastião, era no sentido de realmente buscar a verdade. Seu Sebastião, o senhor disse assim, o senhor disse assim, neste momento o senhor disse assim. E de fato ele disse, os senhores puderam ver, o Ministério Público mostrou aos senhores, que num primeiro momento ele disse que o Joselei falou para ele pela linha amarela. E num outro momento, ele fala que ele se confundiu, que na verdade era a Transolímpica. E aqui ele quis demonstrar que o Joselei não falou para ele ir pela Transolímpica. Ele falou que foi o Renato. Mas foi o Joselei, ele disse lá atrás. E que havia se confundido no momento, e depois ele voltou e disse outra coisa. Um outro ponto, e eu vou mostrar aos senhores, é que naquele momento, quando o seu Sebastião, no primeiro momento ele diz o seguinte, que ele foi coagido pelo Joselei a dirigir o carro para levar o Renato ao hospital. Aí eu penso assim, como assim? Coagido a levar alguém para o hospital? Ele é tio, ele não tinha nem que ser coagido, na verdade, né? Ele tinha que pegar, vamos embora. Ah, mas o carro dele estava a 200, 300 metros. Senhores, era uma ribanceira aquilo lá. É um ponto sem saída e que o carro dele, 300 metros, eu vou mostrar aos senhores a foto do local, é longe e é uma terra com algum mato pelas laterais e é perigoso. E o Joselei tinha medo, sim. Ah, e a arma cadê? Pergunta para os milicianos, ao qual o Renato fazia parte. Quando o Joselei saiu, e os senhores não viram, mas a casa dele se reviraram inteira. Sumiu eletrônicos, sumiu ar-condicionado, atiraram no carro dele. Isso quem foi que atirou? Senão, quem o protegia? Ah, mas a milícia não aceita, não aceita a legítima defesa? Não sei até que ponto uma milícia vai aceitar que o irmão seja morto por um policial. Então, senhores, de tudo o que ficou demonstrado, e por uma lógica, eu digo por uma lógica, no sentido de que a todo momento se dizia que o Joselei queria levar o cara no hospital. Por que então diabos ele já não matou ali mesmo? Quer dizer, deu o tiro, aí a esposa aparece e ela fala que inclusive passou por cima do corpo do Renato. Por que ele já não atirou ele mesmo? Por que ele já não atirou no seu Sebastião? E aí eu digo, mas é porque ele não sabia dirigir, então ele precisava de alguém para levar no hospital. Olha, daí fica um trem esquisito. Vai sobrar uma testemunha. Por que ele insistiu tanto para que o seu Sebastião levasse no hospital? Primeiro, ele pediu para a Monique. A Monique não quis ajudar. E aí, ele foi pro seu Sebastião. E o seu Sebastião levou. Ele ameaçou o seu Sebastião. O seu Sebastião estava aqui. E ele disse que não. Ele tentou coagir o seu Sebastião. O seu Sebastião estava aqui. E ele disse que não. Seu Sebastião, em algum momento o senhor se sentiu coagido? O senhor se sentiu ameaçado pelo Joselei? Não. Ou seja, o seu Joselei pediu para que o Sebastião o levasse no hospital e o Sebastião o levou. Primeiro pediu para Monique não quis. Pediu para o seu Sebastião, o que ele fez? Ele levou. Acontece que o seu Sebastião, e ele disse aqui, realmente ele estava bem ruim, porque você estava bebendo, já havia horas. Tanto que no primeiro depoimento, ele deu um depoimento às 12, no dia 12, exatamente no dia 12. No dia da morte do Renato. E ele, como disse a Monique, ele não falava nada com nada.
E aí depois ele foi chamado de novo no dia 16. E aí no dia 16 ele trouxe mais alguns detalhes. E hoje ele veio novamente aqui e trouxe mais outras coisas totalmente diferentes do que ele havia dito nos 2 depoimentos anteriores. E aí eu pergunto, qual é o depoimento verdadeiro? Qual é o depoimento que traz de fato? É óbvio que o seu Sebastião é parente do Renato. E ele, obviamente que ele vai defender o parente. A Monique é a esposa do Renato, é óbvio que ela vai defender o Renato. Mas uma coisa é certa, senhores, o Josilei não tem uma mácula sequer. Nenhuma. Em 10 anos de profissão como policial, ele não tem nada. Aliás, tem elogios. E aí, do nada, deu um surto nele e ele virou uma pessoa extremamente perigosa, que mata as outras simplesmente por matar. De uma hora para outra ele era bom, e de uma hora para outra ele se torna um agressivo. Ele não aceita nada e ele mata. É estranho porque ele era uma boa pessoa. E eu não digo, porque ele morou na favela, porque ele foi pobre e ele não teve. Não, as pessoas são várias. A vida das pessoas são diversas. A vida do Josilei foi assim, a da doutora foi assim. Que bom que ela hoje é promotora de justiça. Não vou dizer que eu vivi isso, porque na minha cidade não tem. Não tem favela. Mas talvez eu pudesse ter vivido. Mas dizer que a minha vida foi fácil também não foi. Não foi, com muito custo eu estou aqui. Mas o que eu digo aos senhores é que uma pessoa que é bom, ela não deixa de ser boa. E de uma hora para outra, ele se torna um mal, ele se torna, ele foi denunciado por motivo fútil. Primeiro, motivo fútil já os próprios tribunais já descaracteriza quando existe uma briga anterior. Então deixa de ser fútil. Porque o Josilei teve o olho socado e a vítima também. A todo momento o Ministério Público nunca trouxe que houve agressão. Nunca que houve luta corporal. Nunca trouxe. Aquele hematoma, senhores, no olho, é porque a face ela é extremamente irrigada, e um tiro que foi acertado, de fato teve um tiro aqui, aquilo causou a roxidão, não foi soco. O seu Renato, ele tem 3 processos, que nós sabemos, e todos eles por violência doméstica e exercício arbitrário das próprias razões. O Josilei nenhum. Nunca teve. A Monique disse que o Renato, ele é daquele jeito. Ela chegou até a usar uma expressãozinha, meio marrentinho. Meio marrentinho, uma pessoa que ela falou que numa fila que está enrolando, ele já começa a xingar, já começa a brigar. Numa fila do McDonald's. Ele já começa a xingar as pessoas, começa a querer brigar com as pessoas. No trânsito ele já quer brigar com as pessoas. É mais plausível, é mais provável que ele realmente tenha dado causa a esses fatos, ou o Josilei que nunca teve nada na vida de problema. Até porque para ele passar no concurso da polícia, ele teve uma vida vasculhada. Ele teve a vida vasculhada, e eu tenho certeza que os profissionais que estão aqui também tiveram a vida deles vasculhadas, para hoje estar exercendo e usando a farda que tem. E o Josilei foi assim também. Teve a vida vasculhada por inteiro, desde o dia que nasceu até o dia que ele recebeu a farda. E nunca teve um problema na vida dele. Mas eu sou a primeira pessoa que, se tivesse que pedir absolvição, eu pediria. Senhores,
De fato, o Ministério Público ele tem essa possibilidade de pedir absolvição. Só que tem um detalhe, senhores. Esse exercício, essa frase de autoridade que eles usam, essa palavra de autoridade, essa expressão de autoridade que eles usam, é como se ele dissesse assim: senhores, eu sei da verdade, e quando não é o caso, eu peço a condenação. E quando eu sei que eu peço a absolvição. Senhores, nós somos seres humanos e nós erramos. Erramos diuturnamente. E quando o ministério vem aqui e diz que pede absolvição, senhores, ele já está errando. Sabe por quê? Porque quando ele chega aqui para pedir absolvição de uma pessoa que vem se arrastando com o processo nas costas até aqui, neste júri, para só aqui ela pedir absolvição, o que aconteceu nesse processo, nesse tempo em que se arrastou o processo até aqui? Quer dizer, ela sabia que ela estava errando e só aqui ela pediu absolvição? Ou ela descobriu que errou e ela vem aqui e fala: senhores, realmente eu tenho que pedir absolvição, porque o Ministério Público arrastou esse processo até aqui e agora eu estou vendo que eu errei. Seria até mais bonito se fizesse isso. E ao final, ainda chegasse no acusado, que ela está pedindo absolvição, e falasse: senhor, me desculpa, eu errei e eu estou vindo aqui pedir desculpa para o senhor por arrastar o senhor com esse processo nas costas até aqui. Mas eu tenho certeza que ela nunca fez isso. E eu digo por quê, senhores? Porque nós somos seres humanos, nós todos erramos. E eu digo, senhores, como garantir que ela não está errando agora? Senhores, o Joselei é típico uma pessoa que teve uma vida ilibada e em um determinado momento ele foi sim atrás do Renato. Ele não negou isso. Ele foi lá: ô Renato, porra, tem que arrumar, cara, eu estou te cobrando faz a hora, estou te cobrando. A dona Monique falava que ele era chato, porque ele ficava cobrando de problemas na casa. Não é ser chato, é você buscar os seus direitos. E ele ia mesmo. Como eu tenho certeza que os senhores também fariam isso, se tivesse caído goteira na cabeça do senhor. O senhor está deitado na cama do senhor, está caindo goteira. Os senhores vão falar o quê? Não vai atrás do senhorio e reclamar? E é o que ele fazia, ele reclamava. Só que o Renato, uma pessoa briguenta, e isso foi demonstrado aqui, uma pessoa estressada, causadora de confusão, não aceitava isso. E aliado ao fato de ele ter defendido a esposa dele naquele momento em que ele quis meter o sarrafo na mulher, o Joselei a protegeu, aquilo já causou uma rusga. E aquilo serviu para que o Renato já não gostasse mais dele. Talvez gostasse do Wagner, porque o Wagner não se meteu na vida dele. E como disse a Monique falou assim: o que você está fazendo aqui? Não se mete na minha vida, não. O erro dele foi ter se metido e protegido a dona Monique. E hoje responde o processo. O Renato, a partir daquela situação, criou-se a rusga, criou-se o problema. E quando o chato, a pessoa chata, o inquilino chato, fica reclamando de um problema, ele já de saco cheio, falou assim: você está pensando que aqui só que você é policial, você acha que eu tenho medo de você? E deu-lhe um sarrafo, deu um soco nele, ele caiu. Quando ele vai se levantar, o Renato já vai com a arma para cima dele. Senhores, isso é nítido. Por que é que ele atiraria no Renato e depois o salvaria? O queria obrigar a salvar, queria que as pessoas, obrigando os familiares a salvar. Quer dizer, ele estava obrigando a própria Monique a salvar o Renato. E aí quando ele pediu para o Sebastião, vamos, então tudo bem. E os senhores sabem, realmente, ele não sabe dirigir. A Monique foi muito clara nesse sentido, porque tempos antes, ela queria sair de ré ali e não conseguia, pediu ajuda para ele, se bananou inteiro e raspou o carro dela. Então, de fato, ele não sabia dirigir aquele carro. E custava para aqueles dois parentes pegar o carro e sair? Não, peraí, deixa eu ligar primeiro para a mãe do menino aqui. O que está em jogo? Senhores, eu já me deparei com um acidente,
tanto o acidente de veículos contra o meu veículo, quanto já visualizei pessoas sendo acidentadas, motociclistas estirados na rua. A primeira coisa que me vem na mente, senhores, alguém ligou para a ambulância? Alguém ligou para a ambulância? Todo mundo é assim, com exceção da esposa da vítima e do tio. Então, peraí, deixa eu ligar aqui primeiro para minha irmã, porque esse ambiente aqui é dela, e então ela que tem que ver, né? Não, deixa eu ligar aqui para a irmã dele, para a mãe dele, para ver aqui. Não faz sentido, senhores. Não faz sentido. A primeira coisa que você pensa, alguém ligou para a ambulância, vamos ligar para a ambulância, vamos ligar para a ambulância, vamos ligar para a emergência. É que um tiro, vamos ligar para a polícia. Isso é praxe, isso é fato. A vida das pessoas, todo mundo é assim. A minha é assim, eu ligaria. Eu tenho certeza que todos aqui, os dois policiais ali, se acontecer um acidente, eles vão tentar socorrer, mas eles vão ligar para alguém. Eu tenho certeza que eles vão ligar para a emergência. Esse é o padrão de uma pessoa média, de uma pessoa que quer a outra salva. Não pensar em três coisas diferentes. Vou ligar para a mãe, porque aquele local é dela, minha irmã é dela ali, então eu vou passar a responsabilidade para ela. Ele falou aqui, mais ou menos, passei a responsabilidade para ela. Porque você é tio do cara. E você não vai pensar nisso? Senhores, é muito nítido a legítima defesa, porque ela é uma estudante de ilicitude. Quando você, e é o que ele falou, ele respondeu, não me recordo, acho que foi para ele, em estrito cumprimento do dever legal, pode. Em defesa própria, pode. Ou em defesa de terceiros. Se eu estou vendo alguém indo para cima de um familiar meu, de um amigo irmão meu, ou de qualquer outro desconhecido, e que está na iminência de sofrer uma agressão, um mal injusto, capaz de matá-lo, se eu tiver a possibilidade de defender aquela pessoa, eu vou. A diferença é que ele defendia a própria vida. Uma pessoa que nunca teve nada, uma pessoa que nunca teve problema nenhum com a justiça, uma pessoa que não teve problema nenhum com a corporação, uma pessoa que só tinha elogios da corporação, e ele é uma pessoa que ele trabalhava internamente, administrativamente. Ele não era aquela pessoa que vive na rua. E eu digo isso, senhores, por quê? Porque a pessoa que vive na rua, quer dizer, a pessoa que trabalha administrativamente, quer dizer que o seu superior tem plena confiança nela, ao ponto de trazê-la para próximo dele. Esse é o jeito de se trabalhar. Esse é o jeito que é a corporação da Polícia Militar. As pessoas confiavam nele, então traziam ele para próximo. É aquela pessoa de plena confiança. Era ele, o Joselei. Tinha que trabalhar de farda. Mas por que você estava de farda? Por que estava com a farda? Porque ele estava trabalhando. E aí ele retornou. E ele, óbvio, inteligentemente não vai. A gente sabe, a gente está no Rio. Não vai dirigir um carrinho sem ser blindado nem nada. De farda, com o peitão aberto. Ninguém tem peito de aço. Então é óbvio que ele guarda, ele esconde. Tá certo. Agora, de uma hora para outra, tratá-lo como um bárbaro, cruel. Quer dizer, existe aqui o tipo da qualificadora de crueldade. Quer dizer, uma pessoa que nunca teve nada de problema, de repente ele é um bárbaro, ele é um cruel, ele é um sanguinário. O que mudou? O que foi esse start? Mas é que a esposa dele falou que, infelizmente, não foi essa defesa que estava naquele momento e que tenha pedido para ela mentir. Mas o Joselei não sabia disso até aquela data.
Se ela mentiu ou não mentiu, o Josilei não sabia daquele fato até aquela data. E tudo está muito bem definido pelos depoimentos que os senhores ouviram. As contradições é que mostram a verdade. Os detalhes escondidos é que trazem a verdade. E quais são os pontos escondidos? São essas contradições. São pequenas contradições em que a defesa se apega, senhores. Se apega sim. Por que a defesa se apega? Porque é ali que está o problema. É onde as peças não se encaixam. Quando eu li esse processo, nós assumimos esse processo já depois dessa peça, desse recurso que o Ministério Público mostrou aos senhores, e que ele tanto bateu, que a defesa chegou e falou isso. Não é essa defesa, senhores, não é. É uma defesa anterior. Nós entramos agora, não exatamente agora, mas depois, para esta fase do Tribunal do Júri. E quando eu comecei a ler aquele processo, no início, parecia assim, nossa, acusado de... Quando eu li a denúncia, parecia um monstro. O senhor pode pôr a denúncia na página 5? Carlos? Não é? Não, é o Atlas. Quem? Atlas. Adam. Página 5. Atlas, meu Deus. Página 5, tá, 5. Vai no final da denúncia. Depois, antes das testemunhas. Só um pouquinho, sobe só um pouquinho. Vai. Só um pouquinho. Aí, não. Tá bom aí, só um pouquinho. Olha só, senhores. O Josilei, ele foi inicialmente acusado, e quando o Ministério Público fala, meu colega se excedeu. Excedeu? Ele transformou o Josilei num crápula praticamente pior do que o Hitler. A denúncia. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 5, que são as qualificadoras. Artigo 148, ele foi denunciado pelo 148, com relação à Mônica. Cárcere, né, privado. Em relação ao Sebastião, cárcere privado, 157 por 3 vezes. Quer dizer, o Sebastião, o Josilei, ele roubou o celular do Sebastião e da Monique, e depois que eles levaram o rapaz no hospital, ele entregou. Como assim? Como que eu roubo as coisas e depois eu devolvo? Não, você levou no hospital, se você não tivesse levado, não entregaria. Mas como você levou, estou entregando. Senhores, não tem sentido, não faz cabimento. E aí o que veio o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, com muita propriedade, e refutou tudo isso daí. E deixou apenas o 121 e as qualificações, porque realmente esta é da competência dos senhores, e os senhores é quem julgam este processo, quem julgam as causas relacionadas à tentativa, à consumação de um homicídio ou não, nesse sentido. Mas os senhores julgariam aqui se o tribunal aceitasse, seriam crimes conexos. Ocorre que o tribunal achou aquilo tão absurdo, que chegou ao ponto, senhores, ao ponto de dizer na decisão do recurso, dizer o seguinte, na página, deixa eu ver aqui a página, 636. Vai descendo. Daí, parou. Senhores, ao ponto
desembargador dizer o seguinte: a bem da verdade, o Ministério Público engendrou uma narrativa da denúncia muito distante da realidade da prova colhida. Eu iria apresentar escrito ali superacusação. É uma superacusação. É um excesso acusatório. O Ministério Público não está satisfeito. Você, olha, você matou. Eu penso aqui que você cometeu com essas qualificadoras. Não, ele não satisfeito, ele fala que o cara é um ladrão. Quer dizer, quando a gente tem um problema na nossa vida, um problema jurídico, um problema de cunho social, uma contenda aí, quem que a gente vai ligar? Para a polícia. Ou alguns dos senhores ligariam para a milícia. Eu não. E aí o Ministério Público trata o seu Josilei como um crápula. Uma pessoa que nunca teve problema nenhum anterior. E aí tem que vir o tribunal e dizer que não, só estão apelando. E eu digo mais, 640. Só mais um pouquinho. Tá bom, não desce um pouquinho. Isso. Segundo o órgão de acusação, o réu e a acusada Bruna teriam tentado restringir a liberdade de locomoção da Monique e efetivamente lograram tal ação delitiva em relação a Sebastião ao fazer com que ele entrasse no carro para levar a vítima ao hospital. A finalidade do suposto cárcere privado teria sido para conduzir a vítima ao hospital. Olha isso! O próprio Tribunal de Justiça vem e fala assim: peraí, o que vocês estão falando aqui? O acusado segurou, prendeu a vítima, prendeu os familiares para obrigar elas a levar o cara para o hospital? E aí vem mais. Ora, não faz o menor sentido essa construção acusatória e não há o menor indício desse cenário na prova colhida. A começar porque a Monique e Sebastião eram justamente os parentes da vítima alvejada por tiro, de modo que não era preciso que o réu obrigasse Monique e Sebastião a prestar um socorro à vítima. O seu Josilei, ele não tinha nem essa obrigação de obrigar os familiares. Ela falou: porra, vocês vão levar esse cara no hospital ou não? Quer dizer, os senhores viram o mapa topográfico. O mapa topográfico é onde tem ali, consta, os disparos. E naquele primeiro momento, naquele primeiro fato, lá no portão, os senhores puderam perceber que os disparos são disparos em locais não letais. Ele é policial. Ele não poderia ter lá naquele primeiro momento já dar um tiro da cabeça? Todos os locais, naquele primeiro momento, em locais não vital. Ou seja, a arma automática, se eu manter o dedo segurado, eu descarrego uma arma. Então se eu segurar um pouquinho, cessou a agressão. Cessou a agressão, o que aconteceu? Pessoal, vamos levar ele no hospital? Vamos levar? Não, não leva. Não, tem que ligar para a mãe do cara aqui, porque esse local não é nosso, eu vou passar a oportunidade para outro. Peraí, a gente está falando dos parentes que o seu Josilei estava obrigando a levar no hospital, senhores. Os senhores não pararam para pensar nessa possibilidade? Falaram: que é isso? Que absurdo é esse que eu estou vendo? Que uma pessoa está obrigando os familiares da vítima a levá-la no hospital. E aí, senhores, a sorte é que o tribunal reverteu aquela situação. A sorte não, né? Não é uma sorte, mas assim, dos males, o menor. Retirou aquele monte de absurdos que estava contra o seu Josilei e deixou apenas aqueles realmente que é de competência de Vossa Excelência julgar. Ah, mas é que se fosse eu, seria a primeira. Não, senhores,
na resposta, no contra-reze, no contra-recurso, tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria queria que mantesse, não sei se foi a promotora, mas queria que mantesse todas aquelas denúncias, todos aqueles crimes. E dos males o menor, o tribunal reformou e falou, não, isso aqui não está fazendo o menor sentido. E aí eu pergunto aos senhores, ele só não tirou isso porque é de competência dos senhores. Aí eu pergunto aos senhores, isso está fazendo sentido para os senhores ter que obrigar o familiar a fazer com que ele leve a outra ao hospital? E era muito rápido, ao invés do seu Josilei ter que sair correndo lá embaixo, e eu vou mostrar aos senhores já, para buscar o veículo já estava ali dentro. Não bastava ele fazer isso? Eu vou mostrar aqui, senhores. Eu não sei se os senhores viram. Ó, essa eu achando que estava que eu estava apresentando aqui. A página 503. Essa é a casa do Josilei, quando os policiais foram lá acompanhá-lo para ele fazer a mudança do aquartelamento. A 202. É só subir. Não, eu errei. 502. Desculpa. Baixa um pouquinho. Olha lá, senhores. Aquilo foi o que a milícia fez depois que aconteceu a morte do Renato. Vai para 503, só que é a última foto da 503. Ó, o policial e as coisas do Josilei, todas esparramadas pela milícia. 498. Senhores, pode subir, deixa nesse quadro. Essas foram todas as vezes em que o Josilei ligou para a ambulância e para o 190. Lembra que o Sebastião dizia que ele estava ligando, que ele estava no telefone? E ele falou que estava no telefone. E o seu Sebastião, ele estava falando de maré. Ele sabe o que é maré zero. É o nome do local aonde a polícia fica. É só um nome. Não é levando a pessoa para ser sacrificada na maré. Ele não estava ligando para ninguém menos do que 190 e emergência. 497. Os senhores viram pelo colega? Baixa um pouquinho. Esse aí é o Renato, senhores. Eu pergunto aos senhores. Eu pergunto e eu indago. Aqui, nesse braço, senhores, o esquerdo é onde tinha 2 disparos aqui, como os senhores viram no mapa topográfico. Olha o tamanho desses braços, senhores. E até então ele não tinha nenhum órgão vital, ele não tinha sido disparado no momento, não aqui nessa foto, no momento em que ele estava sendo socorrido e levado ao hospital. Nenhum órgão vital havia sido acertado. Nenhum órgão de extrema necessidade havia sido perfurado. E aquele outro braço estava perfeitamente para fazer isso aqui.
E eu pergunto aos senhores, esse braço aqui não teria essa força? Esse braço, senhores, olha aquele braço ali. Ele não teria essa força de dar uma gravata com o braço bom? Nesse senhor? É uma das indagações, senhores, que nós fazemos. Ele teria essa condição? Faz sentido para os senhores? E aí eu trago, senhores, a título de demonstrar algumas contradições, que é onde estão os pontos controversos que nos trazem a verdade. 150. Esse depoimento do seu Sebastião, eu não sei porque ele está nas 10? Tá. Eu não sei porque ele traz na 150 e o depoimento dele posterior está na 25. Não sei porquê. Mas o seu Sebastião, nesse momento, é onde ele fala da questão da linha amarela. O Ministério Público leu aos senhores. E ele diz que foi pela linha amarela, que o Joselei mandou ele pela linha amarela, ele queria ir por outra, mas foi por aquela. E aí, é aqui também, senhores? Não, é na 25, agora na 25, pode ir na 25. Baixa um pouquinho. Que retifica onde que está aqui. Desce aqui. Que neste ato retifica a declaração prestada em termo anterior, no sentido de que o veículo o qual o declarante foi coagido a conduzir pelo nacional Josilei Cosme do Nascimento Souto. Isso foi o Sebastião falando lá na delegacia. O que ele disse aqui para os senhores? Seu Sebastião, em algum momento o senhor se sentiu coagido, o senhor se sentiu ameaçado? Não, de forma alguma. Seu Sebastião, em algum momento ele apontou a arma ao senhor? Não, de forma alguma.